Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live, segundo aos Coríntios, capítulo 8 e 9. Generosidade é o ensino do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, usando como exemplo as igrejas da Macedônia e o próprio Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno. Nós estamos no capítulo 8, no versículo 14 e no versículo 15, quando Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de falta. O apóstolo Paulo, ele está demonstrando como que funciona o governo do reino, o reino de Deus, como é que funciona o governo no reino de Deus. E esse governo no reino de Deus Deus responde à oração do seu povo. Ponto. Deus responde à oração do seu povo de modo enviesado. O que significa isso? Significa o seguinte: digamos que eu e você sejamos crentes. Você está bem de vida, eu estou passando fome. Então eu venho e peço a Deus em oração que Ele me dê um prato de comida. Ao invés dele entregar o prato de comida a mim, Ele dobra o teu prato de comida. Nesse dia você passa a ter 2 pratos de comida, sendo que você só pode comer um. Se você tem o senso da generosidade, você percebe que a abundância da bênção sobre a tua vida, 2 pratos de comida, pode estar significando diante de Deus que algum irmão teu está passando fome. Então você, sabendo que eu sou o teu irmão na fé, você estende o teu prato de comida a mim. E quando eu recebo esse prato de comida, eu vou te dizer: Deus respondeu a minha oração te usando como instrumento de Deus. É isso que nos faz sermos cooperadores de Deus. Deus faz desta forma pelo seguinte: imagine o contrário. Você é cristão, eu também sou cristão. Você pede um prato de comida, Deus lhe dá um prato de comida. Eu peço um prato de comida, Deus me dá um prato de comida. Então Ele alimenta nós dois por igual. Ele dá a você e Ele dá a mim. O que não haveria entre nós dois? Um intercâmbio, um relacionamento de aproximação, visto que você não ia precisar de mim e nem eu de você. Você se alimenta pedindo a Deus e eu também me alimento pedindo a Deus. Quando Deus faz de forma enviesada, Ele faz de tal forma que nós passamos a depender um dos outros, a depender no ensino, a depender na palavra de sabedoria, a depender na distribuição dos dons espirituais, a depender da cura. Então, por causa destas coisas, Deus supre desta forma, e é assim que Ele administra o reino de Deus. Ele administra de tal maneira que nós somos movidos a agirmos generosamente. Obviamente, tudo quanto diz respeito à tribulação, à prova, à situação financeira que nós nos encontramos, exige uma mudança na nossa maneira de pensar. Nós precisamos mudar a forma de enxergar as provações pelas quais nós estamos atravessando. E aqui voltamos a citar as igrejas da Macedônia. Por quê? Porque no verso de número 2 de Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz assim: no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Observa que as igrejas da Macedônia, elas enxergavam as provações como um processo de aprendizado. Elas se alegravam diante de Deus, mesmo no meio da prova. O apóstolo Paulo, ele escreve que o reino de Deus não consiste em comida nem em bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A presença do Espírito Santo no meio dos macedônios movia o coração deles
a enxergarem a prova como parte do sofrimento de Cristo. Era como se eles estivessem vivendo os requisitos do sofrimento de Cristo na cruz. É como se eles estivessem fazendo a mesma trilha do Calvário. Agora aqui há um mistério. Qual é o mistério? Nós gostamos muito, quando estamos no meio de uma prova, utilizarmos o salmo onde diz: o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, um instrumento de morte, e siga-me. Só que quando ele fala em seguir, quando os macedônios assumem que eles estão sofrendo parte do sofrimento de Cristo, como se eles estivessem seguindo a senda da cruz, o que acontece quando você segue a senda da cruz? Jesus, ele suportou a cruz por causa da vitória que lhe estava destinada, e a vitória veio com a sua ressurreição. Deus é um Deus que opera mesmo em um ambiente de morte, porque da morte ele extrai a vida. E aqui está o segredo de se alegrar na tribulação. É saber que as circunstâncias estão debaixo da mão do poder do senhorio de Deus. Então a pessoa tem a segurança de saber que aquela prova, ela está instigando a ele ativar a sua fé. E ao ativar a sua fé, está instigando a ele, ou perceber que Deus vai lhe vir ao escape, perceber que Deus pode lhe dar a vitória, ou perceber que se Deus o recolher, ele vai estar com Cristo. Em qualquer situação ele tem lucro, porque em todas as circunstâncias ele está guardado e cuidado pelo seu Senhor. Por isso Paulo escreve esta carta. Agora, nós falamos que nós temos que aprender a dominar os nossos pensamentos. Por que nós temos que aprender a dominar os nossos pensamentos? Entenda uma coisa. Nós somos formados de corpo, de alma e de espírito. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos um novo coração e um novo espírito. E por recebermos o novo espírito, nós temos aptidão, ou temos condição, ou adquirimos a habilidade, a condição de adorar a Deus, porque Deus é espírito. O apóstolo Paulo diz que o nosso espírito se une ao Espírito de Deus e se torna um com ele. Jesus disse que o nosso espírito está pronto, a nossa carne é fraca. Ok, o papel do espírito, o espírito já está salvo, ele já está em comunhão com Deus, a nossa alma está sendo salva, ela passa por um processo de renovação da mente e transformação do coração para ser implantada nela a natureza divina e ela aprenda a andar liderada pelo espírito humano, que é liderado pelo Espírito de Deus, e o nosso corpo continua corruptível e por isso ele tem que ser submetido à disciplina e ele aguarda ansiosamente quando ele será salvo, ou seja, quando ele será glorificado. Por conta disso, nós temos uma certa condição de disciplinarmos o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas emoções e entrarmos numa condição de equilíbrio espiritual, emocional e inclusive físico. O apóstolo João, ele escrevendo em uma de suas cartas e falando acerca dessa condição que eu estou dizendo, que nós temos condição de melhorar a nossa qualidade de vida, chegar naquilo que Jesus diz quando ele fala de ter vida e vida abundante. O apóstolo João diz assim em terceira epístola de João: amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, a alma dele está crescendo em Deus, está em intimidade com o Espírito de Deus, então está ligado ao seu Espírito. Mas por causa das condicionantes da vida,
E porque muitos de nós não conseguem enxergar essa paz, não conseguem alcançar esse equilíbrio emocional, Jesus vem e entrega uma palavra que é o passo a passo de como nós adquirimos esse equilíbrio. E ele diz em João, capítulo 14, o verso 27 e o verso 28. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, ieis, de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E nós estamos em João capítulo 14. Nesse momento é o momento mais íntimo de Jesus com os seus discípulos. Por que que nós fazemos esta ênfase? Porque no capítulo 13, quando Jesus está ceando com os seus discípulos, Judas está junto. Judas toma do pão, come, e Jesus diz: agora sai e faça o que lhe convém fazer. E Judas se retira para vender Jesus e depois trazer os soldados contra Jesus para Jesus ser preso. Então fica somente os 11 e Jesus no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, no capítulo 17 de João. E nesse 14, 15 e 16, Jesus vai falar de uma maneira muito íntima com os discípulos. E no capítulo 17 ele faz uma oração intercessória, não só pelos seus discípulos que ali estavam, mas por todos os discípulos de todas as eras. Jesus vem então e diz: eu vos deixo a minha paz. Nós já fizemos uma demonstração sobre o significado dele deixar a sua paz. Aqui tem um objeto e vamos tratar a paz de Jesus como sendo um objeto. Ele deixa o objeto aqui e fala: eu deixo a minha paz. Então esse é o objeto e ele está deixando o objeto. A primeira lição que nós aprendemos é que esse objeto que ele está deixando para nós é um objeto que cabe a nós voluntariamente apropriarmos para a nossa vida. Nós podemos viver em paz ou podemos desprezar a paz de Deus. O que seria desprezar a paz de Deus? É viver neste mundo baseado na nossa própria força, vontade, energia, capacidade e não buscar os recursos divinos. Mas ele disse: eu vos deixo a paz, então eu pego a paz para mim. E quando eu tomo a paz para mim, ele acrescenta: a minha paz eu dou para você. E a paz que Jesus tem é a presença do Espírito Santo. Porque Jesus havia dito: eu vou deixar a vocês um outro Consolador igual a mim. E ele deixa o Consolador. E quando ele deixa o Consolador, que é o Espírito Santo passa a ter algumas funções ou atividades a exercer, alguma mentoria a exercer sobre as nossas vidas. Ele ensina para nós o caminho que devemos andar. O Espírito Santo, ele faz nos lembrar das palavras de Cristo em nosso coração. O Espírito Santo, ele nos revela as coisas vindouras. Mas o principal papel do Espírito Santo é nos revelar o próprio Jesus. Este é o principal papel do Espírito Santo. É por isso que Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, ele diz que nós somos transformados, quer dizer, assemelhados a Jesus, transformados de glória em glória, como na imagem do Senhor, pelo Espírito. Então o Espírito Santo, ele tem o papel de nos moldar em Cristo. Então quando o Senhor diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, ele diz também: você não fica atemorizado, e ele dá uma promessa: eu vou, e eu volto para junto de vós. Entenda uma coisa, a volta de Jesus é eminente. Existe uma máxima no meio cristão, nos intérpretes da Bíblia, que eles dizem o seguinte: é proibido marcar a hora que Jesus vem, porque ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Então, se eu falar que ele vai voltar daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, estou sendo como um falso profeta, porque nós não podemos marcar a hora para Jesus vir.
Mas acontece que o apóstolo Paulo, lá nos dias dele, ele tinha a expectativa de que Jesus ia voltar nos seus dias. E toda a cristandade, desde a igreja primitiva até o dia de hoje, ela tem e ela vive com a expectativa que Jesus pode voltar nos nossos dias. Ainda esse fim de semana, alguém perguntou para mim: você sabe que dia que Jesus vai voltar? E a minha resposta é sempre a mesma: estava marcado para ontem. Se você me perguntar qual é o dia que Jesus vai voltar, a minha resposta é: estava marcado para o dia de ontem. O que significa marcar para o dia de ontem? Ora, se lá com Paulo, há 2000 anos atrás, ele dizia que Jesus podia voltar no seu dia, e podia porque ele tinha essa expectativa, e Jesus não voltou no seu dia, se a geração seguinte manteve a mesma expectativa, e assim por diante, então ele tinha que ter voltado no dia de Paulo. Em relação ao dia que eu estou vivendo, ele teria que ter voltado ontem. Significa que ele pode voltar a qualquer instante, a qualquer momento. Não há nenhum elemento profético que precisa acontecer para ser o gatilho para a volta de Jesus, visto que a volta de Jesus que nós estamos falando é a volta de Jesus eminente para a igreja. Não é a volta de Jesus para Israel que vai se dar ao final da 70ª semana de Daniel. Então, quando Jesus diz: eu vou e volto para junto de vós, em João capítulo 14, 27 e 28, há duas ou três formas de entendermos o que Jesus está dizendo. Ele diz assim: eu vou e eu volto. Ele foi. Do ponto de vista da geografia bíblica, o Pai está sentado em um trono nos céus. Jesus está sentado em um trono à direita do Pai nos céus. Quem diz isso é Hebreus capítulo 1. O Pai sentado no trono e o Filho ao lado do Pai. Nós estamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. De acordo com o Salmo 139, o Espírito Santo ocupa a presença dele, ocupa a inteireza do universo e transcende o universo. Quando nós dizemos que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, esta expressão onipresença aponta para a bendita pessoa do Espírito Santo, que ocupa dentre as pessoas da Trindade a função de ocupar todos os espaços, todo o universo visível e invisível, e transcende o próprio universo. Ok. Então, na geografia divina, Deus o Pai está à direita, o Filho está ao seu lado, o Espírito Santo habita em nós. Como ele estava dizendo antes da vinda do Espírito Santo, ele está em João 14, o Espírito Santo vem em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, quando o Espírito foi derramado sobre a igreja. Então, se Jesus está dizendo antes da vinda de Jesus, antes de sua própria vinda, antes da vinda do Espírito, ele poderia dizer: eu vou para o Pai e volto para junto de vós, na pessoa do bendito Espírito Santo. Então, esta palavra, do jeito que ele está dizendo aqui, ela pode ser uma palavra de cumprimento cabal. Por quê? Porque Jesus foi, ele pediu para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E em Atos capítulo 2, o Espírito desce em formato de língua distribuída entre os discípulos, e eles são cheios do Espírito Santo e saem falando das grandezas de Deus na língua das nações que ali estavam. Esse é o evento inaugural e derramamento permanente do Espírito Santo, cujo derramamento iniciado em 1 Coríntios em Atos capítulo 2, ele continua sendo derramado, porque quando chegamos lá em Romanos capítulo 5, o apóstolo fala: o Espírito está sendo derramado,
Quer dizer, ele começou a ser derramado em Atos capítulo 2 e continua sendo derramado em todas as eras. Então Jesus pode ter cumprido essa palavra quando ele diz: eu vou e volto para junto de vós, e voltou na presença do Espírito Santo, ou na condição, enviando o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Por outro lado, quando Jesus diz eu vou e volto para junto de vós, ele pode estar falando do evento que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 16, 17, por ali, quando ele diz que haverá o soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Então, olhando para esta ótica, Jesus pode voltar a qualquer instante. Agora, por que nós estamos falando da volta iminente de Jesus? Lembra que está marcado para ontem. Jesus era para ter vindo ontem. Ou seja, era para ter vindo desde Paulo. Então ele já era para ter vindo. Se não veio, pode ser hoje. Se não veio, amanhã, ou depois, ou a qualquer momento. Então a igreja tem que estar nessa expectativa. Porque a única certeza que ela tem sobre a volta de Jesus é que podia ter sido ontem. Ela não sabe quando será adiante, mas ela sabe que já podia ter sido no passado. Então, baseado nessa perspectiva, eu estou passando por uma grande tribulação. Olha as igrejas da Macedônia. Paulo diz: vocês estão passando por muita prova de tribulação e profunda pobreza. O que você espera quando você passa por uma profunda prova de tribulação e pobreza? Você espera o oposto. O que é o oposto? Você prosperar. Aquele ciclo de pobreza acabar. Quando Paulo fala aqui para a igreja de Tessalônica, e ele fala aqui, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, para que a abundância daqueles supra a vossa falta, ele está falando de ciclos. E tribulação é ciclo, e uma hora o ciclo acaba, uma hora vem a vitória, uma hora você sai fora disso, e uma hora você caminha uma nova jornada. Agora, uma coisa nós temos que entender também em meio a uma tribulação, é que, imagine que você, hoje é terça-feira, já é de noite, agora aqui são 20 horas e 22 minutos, e aí eu sei que quarta-feira o banco vai abrir 11 horas da manhã, e eu tenho que pagar uma conta muito alta, 11 horas da manhã, a hora que o banco abrir. Eu estou muito preocupado, não sei se eu vou conseguir dormir, porque daqui até lá pode acontecer de eu não conseguir o recurso necessário, e vai ser muito difícil para explicar. Então estou fazendo uma suposição para você entender a prova e a volta de Jesus. Então eu estou preocupado porque amanhã, 11 horas, o banco abre e eu tenho que pagar uma conta. Por outro lado, pode acontecer que entre esse momento e 11 horas da manhã de amanhã, a trombeta toque, eu suba, e esse problema que está me preocupando nem vai ser resolvido por mim, porque eu subi. O que eu estou dizendo dessa forma? Porque nós temos que viver de que temos que enxergar na prova, na provação, um mecanismo de aprovação e crescimento espiritual. Nós temos que enxergar na prova uma condição de estarmos estabilizados emocionalmente, porque o Espírito Santo nos concede alegria. Nós temos que enxergar na prova a condição, como a igreja da Macedônia, de encontrar ainda riqueza, apesar da profunda pobreza, de encontrar algum grau de riqueza ao ponto de ser generoso e fazer oferta à igreja de Jerusalém. Mas nós também temos que encontrar na prova a possibilidade que no meio da prova a gente suba, porque a trombeta tocou. É por isso que nós devemos viver como o apóstolo Paulo ensina. Não andeis ansioso por coisa alguma, porque se nós não andarmos ansioso por nada e transformarmos aquilo que começa a nos perturbar,
começa a nos preocupar, começa a nos deixar. Eu estou fazendo a posição do termômetro. A ansiedade é igual a um termômetro. Quando a ansiedade, assim como o termômetro aponta a febre e demonstra que eu preciso ir ao médico para receber o medicamento, a ansiedade aponta que chegou a hora de orar, a hora de fazer conhecido diante de Deus as nossas petições, para que pela oração, suplicações de graça, Deus possa vir com provisão. E o apóstolo continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, se nós conseguirmos transformar a nossa ansiedade em intercessão, a paz de Deus cuida de nós. E se a paz de Deus cuida de nós, nós estamos aptos à volta de Jesus, a aguardar ardentemente. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por que nós devemos manter a nossa mente pacificada? Entenda, nós podemos pacificar a nossa mente. A pessoa diz assim: eu sou uma pessoa muito ansiosa. Você não é muito ansioso. A tua mente está com ansiedade, mas não é você que está com ansiedade. Você pode ordenar a tua mente a ter paz. Por quê? Se você não colocar medo no seu coração, você vai adquirir paz na sua mente. E ao adquirir paz na sua mente, ou adquirir não, ele já deu a paz está com você. Ela precisa ser desvendada, ela precisa ser percebida. O que nos tira a paz é a preocupação e a ansiedade, é o medo do dia futuro, é o medo do que pode acontecer no presente. É estas coisas que tiram a nossa paz. Se estas coisas não ficarem, mas a paz vai se revelar dentro de nós. Agora, se a nossa ansiedade é transformada em intercessão e nós estamos aguardando a volta do Senhor, nós a qualquer momento podemos ser arrebatados juntamente nos ares. E aí o apóstolo Paulo ensina como é que nós devemos viver hoje, se temos a expectativa de que Jesus está voltando. Ele diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Quer dizer, quanto mais avança o tempo, mais próximo é a volta de Jesus. Por quê? Se lá atrás Jesus podia ter vindo no dia de Paulo e não veio, mas ele vai vir em algum tempo no futuro, adiante de mim, se eu avanço um dia, eu estou perto desse dia. Se eu avanço mais um dia, eu me aproximo mais. Então, quanto mais o tempo passa, mais perto eu estou da volta de Jesus, visto que ele ainda não veio. Ora, se esse tempo está se abreviando e Jesus está voltando, e isso se torna cada vez mais eminente, levando em conta que já era eminente nos dias de Paulo, o que resta é que não só os casados seja como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem, os que compram como nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usasse, porque a aparência do mundo passa. Entenda, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que manter uma certa equidistância das coisas que nós temos. Se você compra um celular novo, ok, você está ali com o celular novinho, custou caro, você ainda está pagando a prestação dele.
e o celular cai na água e você perde o celular porque entrou água no celular, caiu. Vai fazer o quê? Perdeu. Agora, se eu sou apegado a ele, aquilo vai ser uma agonia e um desespero muito grande. Então, tem quantas pessoas que estão no trânsito e vem um acidente de trânsito e ao invés dele sair do carro depois do acidente e ir até o outro carro para ver se o passageiro está bem ou o outro motorista está bem, ele se volta primeiro para ver o estrago do seu carro. Então o homem se apega muito fácil aos bens que ele possui. E a generosidade, ela não tem esse apego. O generoso, ele recebe de Deus, fica com o necessário e carrega o excedente para abençoar o povo de Deus, assistindo aos santos em sua necessidade. Então o generoso, ele é um homem habituado a ter essa equidistância daquilo que ele possui. Porque a qualquer momento aquilo que ele possui pode ser entregue a outro que precisa mais do que ele. Então ele está livre, leve e solto com o seu patrimônio. Tem gente, por exemplo, acontece muito no carro, tem gente que ele tem um zelo tão grande pelo carro, que se entrar mais pessoas que desequilibre o peso do carro, pessoas mais pesadas de um lado e menos pesadas do outro, porque ele sente que o carro ficou meio inclinado, ele se recusa a levar as pessoas, porque aquilo pode desequilibrar o seu carro. Então tem pessoas que se apegam aos seus bens e não os largam. Mas Paulo está dizendo, se eu tenho a expectativa da volta de Jesus, quando eu subir eu não vou levar nada. Então eu tenho que viver como se eu não estivesse vivendo. Eu tenho que chorar como se não estivesse chorando. Eu tenho que me alegrar como se não estivesse me alegrando. Eu tenho que comprar como se não estivesse possuindo. Eu tenho que utilizar como se eu não estivesse usando. Quer dizer, eu tenho que ter equilíbrio emocional sobre aquilo que eu possuo. Paulo diz, o amor do dinheiro é a raiz do mal. Eu tenho dinheiro, mas o dinheiro não me possui. Então eu não sou escravo do dinheiro. Eu tenho trabalho, mas o trabalho não me possui. Eu não sou escravo do trabalho. Eu tenho a cama não me possui. Eu não sou escravo da cama. Se eu puder dormir 8 horas, eu vou dormir 8 horas. Se eu puder dormir 10 horas, eu durmo 10 horas. Mas se eu tiver que dormir 2 horas, 2 horas eu vou acordar e levantar e sair. O que eu vou fazer? Eu não vou me apegar a um determinado hábito só porque eu tenho que fazer aquilo, porque aquilo é daquele jeito. Então nós temos que ter esse distanciamento das coisas que nos cercam. Por quê? João já dizia, ele dizia, não ameis o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, porque tudo que há no mundo passa e a sua concupiscência, mas o amor de Deus permanece para sempre. Então é nessa perspectiva que a volta de Jesus é um regulador da nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de enxergar o mundo, de se envolver com as coisas que estão em nossa volta. Quando nós adotamos essa lógica de quando Jesus volta, era para ser ontem, pode ser hoje, vai ser amanhã, a qualquer hora, então nós estamos também nos movendo nesse mundo preparado para sair. Você se lembra quando Israel estava lá no Egito? Deus derrama 10 pragas, a última praga era a morte dos primogênitos. Aí Deus diz a Israel, vamos instituir a Páscoa do Senhor, mas vocês vão comer dessa Páscoa já vestido, pronto para a viagem. Então eles comeram a Páscoa, um banquete, um carneiro em cima da mesa, cercado em volta com a família, e eles estão comendo. E eles estão ouvindo o clamor lá fora, eles estão ouvindo os gritos das famílias perdendo os filhos primogênitos. E eles ali estão comendo, renovando a sua força, se enchendo de energia,
porque eles sabem que o juízo de Deus está caindo lá fora, mas eles sabem que uma porta vai se abrir e eles vão sair daquele estado de escravidão e vão para a terra prometida. Assim nós devemos comer a Páscoa do Senhor, tomar a ceia do Senhor, como quem já está pronto para a partida, como quem não precisa voltar para casa para pegar alguma coisa. É por isso que João, escrevendo em 1 João, capítulo 3, verso 2 e 3, falando da expectativa da volta iminente de Jesus, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, Jesus, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Você observa como se, quando nós abraçamos a volta de Jesus como algo eminente, muda a nossa maneira de perceber o mundo que estamos. Quantas pessoas hoje, cristãs, estão se contaminando com as coisas desse mundo? Esse dia eu fui numa palestra e aprendi um termo. Deixa eu ver se eu lembro o termo. A gente não usa mais a palavra viciado. A palavra é aditivo aqui. Eu não me lembro mais a palavra. É a pessoa que se apega a algum tipo de vício. Mas aquele que tem a esperança da volta de Jesus, ele não se vicia em nada. Nada lhe prende. Ele pode ocasionalmente fazer isso ou fazer aquilo, mas se ele tem um outro compromisso, aquilo que ele faz ali não lhe prende, ele sai. Imagina você está assistindo um filme e está na melhor parte do filme. E aí alguém te chama para fazer alguma coisa. A tendência da pessoa que quer, não, depois do filme eu vejo. Mas se a pessoa não está apegada àquilo, ela se levanta, vai e faz. Outra hora ela assiste o filme, pode repetir. Ela não se apega. Ela está solta, ela está livre. O espírito dela é livre. Então a alma dela é livre. Aonde é o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Então ela tem essa esperança. E nessa esperança ela se purifica. Ela muda a sua maneira de ser, o seu comportamento, a sua atitude, a sua forma de falar, o seu palavreado. Ela muda completamente a sua estrutura, a sua lógica mental. Por quê? A volta de Jesus é uma volta eminente. Para quando? Quando é que vem Jesus? Amanhã estava marcado, aliás, desculpe, ontem estava marcado para ontem. Significa que ele pode voltar hoje. Essa live de repente pode nem acabar. A trombeta toca e a gente vai. Então se a gente vai a qualquer instante, é interessante que uma vez ouvi uma história contada da seguinte forma. Lá na década de 1993, 94, o Brasil tinha aquela inflação de 80% ao mês. A gente nem sabe hoje mais o que é isso. Um preço aumentar 80% ao mês. Então você ia comprar uma mercadoria no mercado a 100 e voltava no mês seguinte era 180. Imagina, comprar 100 no mês seguinte é 180. Então tudo subia desse jeito. E uma mulher estava indo nas gôndolas e ela olhava o preço. E quando ela olhava o preço, ela falava glória a Deus e colocava o produto na cesta. Aí ela pegava outro produto, olhava o preço, aí ela gritava glória a Deus e colocava no cesto. E assim ela ia no mercado, pondo cada produto que ela colocava no carrinho, ela gritava glória a Deus. Aí alguém ficou incomodado com essa mulher. Falou, mulher, me diz uma coisa, por que você está dando glória a Deus? O produto é 100, passa para 180 e você está dando glória a Deus. Será que você não percebe que o produto está ficando cada vez mais caro?
Ela falou, é verdade, meu filho. Mas acontece que quando eu olho um produto que é 100 e ele passa para 180, ele sobe. Eu lembro que eu também vou subir. Então eu dou glória a Deus. Mas ela não está dando glória a Deus porque o produto subiu. É que a hora que ela olha aquele produto subindo, ela se volta para Deus e ela diz glória a Deus. Então nós temos que ter essa leveza, porque quando nós que somos filhos de Deus, aqui diz assim, olha o mistério. Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele. Então imagine o seguinte, aqui estou eu e aqui está uma outra pessoa que é Jesus se apresentando. Então ele vai se apresentar aqui e eu estou aqui. Esse objeto é apenas para dizer que existe duas pessoas distintas aqui. Eu estou aqui e Jesus está aqui. O texto diz assim, quando ele se manifestar, eu serei semelhante a ele. Como é que a gente entende o texto? Que eu vou ser semelhante a ele significa, ele vai se apresentar com o corpo glorificado, eu também vou me apresentar com o corpo glorificado, ok? Aí você vai para Apocalipse capítulo 1, e lá João descreve Jesus no seu corpo glorificado. Então a descrição de Jesus em João capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, é a nossa descrição de como haveremos de ser. Só que diz assim, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica quem tem essa mesma esperança. Ou seja, à medida que eu olho para ele, ele se torna o meu espelho e eu me transformo e me torno semelhante a ele. Essa é a ideia do texto. Quando ele se manifestar, seremos a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós tendemos a nos tornar semelhante a ele. É por isso que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem olha para Jesus se assemelha a ele. Por isso que o autor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É ele que faz a diferença na nossa vida diária. Agora vamos considerar as 10 virgens. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes, dá-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que vendem comprai. E saindo elas para comprar azeite, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e a porta fechou. Vamos de novo entender o texto. Aqui diz o seguinte, existe 10 virgens, 5 estão com azeite, 5 estão sem azeite, ok? Todas elas têm a mesma natureza, são virgens. A Bíblia no Antigo Testamento e no Novo, elas colocam o azeite como a figura do Espírito Santo. 5 com azeite, 5 sem azeite. 5 com o Espírito Santo, 5 sem o Espírito Santo. Por que essas 5 estão sem o Espírito Santo e são virgens? E por que essas aqui são virgens também e têm o Espírito Santo? Vamos entender esse mistério. Por que nós estamos encontrando 10 virgens, 5 com azeite e 5 sem azeite? Vamos para 1 Coríntios capítulo 7. Diz assim, capítulo 7.
Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Dou-te a sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha só, o marido é crente, a mulher é incrédula. A mulher é santificada pelo comportamento do marido. A mulher é crente, o marido é incrédulo. A mulher é santificada pelo comportamento do marido. Mas se o marido é incrédulo, ele não tem espírito, o Espírito Santo. Se a mulher é crente, ela tem o Espírito Santo. A maneira de viver da mulher crente muda a atitude do marido que não é crente, e ele fica parecido com o crente, mas ainda não conheceu Jesus Cristo. Por outro lado, se o marido é crente, ele tem o Espírito Santo. Se a mulher não é crente, ela não tem o Espírito Santo. Mas o marido, no seu comportamento de crente, muda a atitude da sua mulher que não é crente, de forma que ela é santificada pelo convívio do esposo, e ela vive como se crente fosse, mas ela ainda não conhece Jesus Cristo. Quando vem o arrebatamento, o marido crente sobe, a mulher descrente fica, apesar de ter sido santificada. Por outro lado, se a mulher é crente e o marido é descrente, a mulher sobe, o marido descrente fica, porque a mulher tem o Espírito Santo e ele não. Então, as nécias que não tinham azeite, é porque elas andando com o povo de Deus, não se converteram, não nasceram de novo, não são templo do Espírito Santo. Então elas não estão aptas a entrar em convívio do noivo, porque ele só vai chamar aqueles que se identificam com ele. E quem identifica com Jesus é o seu corpo. O corpo de Cristo tem o Espírito Santo. Há um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus, um só Senhor. Então é nesse sentido que 5 fica, porque não tem o Espírito Santo, não nasceram de novo, não experimentaram salvação. E 5 sobe, porque elas estão preparadas, elas têm o Espírito Santo. Por outro lado, há uma outra maneira de entendermos também esse texto. As nécias disseram: as nossas lâmpadas estão apagando. Ora, o que acende a lâmpada é o azeite. Lembra que o marido santo, o marido crente, santifica a mulher descrente. A mulher crente santifica o marido descrente. É claro que o marido descrente precisa da luz da mulher crente para ele manter a sua própria luz. Se a mulher crente for embora, ele volta ao que era. Por outro lado, a mulher descrente precisa do marido crente para manter a sua própria luz. Se o marido for embora, ela volta ao que era. Então, a luz das mulheres descrentes estava se apagando. Ou seja, vamos dizer assim, a energia, a unção, a graça, a misericórdia que ela recebia da parte crente estava se esvaindo, acabando. Agora vamos voltar nos crentes, na mulher crente que tinha os azeites. Que tinha o azeite. Como é que nós sabemos que temos o azeite? É claro, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem recebeu Jesus foi selado com o Espírito Santo. Ele já é. Ele tem o azeite, ele tem a presença do Espírito, ele é templo do Espírito Santo. Agora tem uma outra maneira de certificar que tem o azeite. Como? O Espírito testificando ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que significa isso? Tendo intimidade com Deus. Por isso que Paulo escreve aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ora, se você, e Paulo escreve também, não deixe o sol se interpor sobre a sua ira. Significa o seguinte: se a cada dia, quando você fica ansioso, preocupado, perturbado, em conflito com alguém, quebrando o relacionamento, até o final do dia você faz as pazes, se reconcilia. O Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Então você anda liderado pelo Espírito. Então você tem a convicção
de que a hora que a trombeta tocar, você está apto a subir, porque você percebe a manifestação do Espírito Santo em tua vida, trabalhando dentro de você e moldando você na imagem de Cristo. O que nós não podemos fazer é como aquele louco, aonde Jesus disse, ele diz o louco, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. E Deus diz a ele, louco, esta noite te pedirão conta da tua alma, e o que é que tem preparado, para quem será? Aqui temos um homem absolutamente rico, mas recusando a compartilhar a sua riqueza. E nós estamos falando do quê? Paulo instruindo a igreja de Corinto a ser generosa, baseado no exemplo das igrejas da Macedônia, para levantar recurso para a igreja de Jerusalém, assistindo os santos de Jerusalém que passavam por grandes dificuldades. Ora, quem é generoso, ele não se apega à sua riqueza a ponto de falar como esse homem, ao ponto de ser considerado por Jesus como um louco. Por quê? Porque a regra de Jesus é busque em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas outras vos serão acrescentadas. Então, quando nós vivemos dentro dessa lógica espiritual, dentro dessa perspectiva do reino de Deus, todas as coisas à nossa volta muda, a percepção muda, a condição de vida muda. Então voltemos a considerar os macedônios. Eles tinham a circunstância. Eles estavam debaixo do senhorio divino. Eles disciplinavam os seus pensamentos por isso eles tinham paz no paz. Eles experimentavam a paz que excede a todo entendimento. E eles tinham a convicção da volta de Jesus. Quando você está debaixo do senhorio do Senhor, tendo a paz de espírito, a paz que excede todo entendimento, convicto que Jesus vai voltar, você tem abundância de alegria no meio da prova, você tem riqueza de generosidade, porque você pega dos teus bens e assiste os santos, aqueles que precisam muito mais do que você. Em resumo, quem tem esta dinâmica de vida, ele não vive para si mesmo, ele vive para Deus, ele vive para o outro, ele vive atendendo às suas necessidades, mas olhando também as necessidades do seu irmão. É por isso que a gente volta a enfatizar. Não devemos andar ansiosos. Os macedônios não andavam ansiosos. Como que alguém vai ser ansioso no meio de uma situação de profunda pobreza, manifestando intensa alegria, abundância de alegria? É um contrassenso. A pessoa que está feliz, ela está feliz não porque a tribulação bate menos nela do que bate em qualquer outro ser humano, bate igual. Mas ela está feliz porque ela está debaixo dos cuidados de Deus. Porque ela sabe que a prova que está vindo sobre ela não vem tentação sobre vós que não é humana, mas fiel é Deus que lhe dá o escape. Então ela está segura em si, diante de Deus. Ela está segura da sua posição diante de Deus. Ela sabe que nada poderá separar do amor de Deus. E nessa segurança ela enfrenta a prova. Ela sabe que a prova vai durar uma noite, a alegria vem amanhã. Depois da morte vem a ressurreição. A misericórdia de Deus sempre lhe alcança. Então ela tem essa segurança. Olha, as igrejas da Macedônia, entre elas estava a igreja de Filipe. E Paulo escreve à igreja de Filipe o seguinte, capítulo 3, verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas.
Era assim que Paulo instruía a igreja de Filipe, que era na Macedônia. Aguarde a volta de Jesus Cristo. Quando você aguarda a volta de Jesus Cristo, ele vai transformar o corpo da sua humilhação. Eles estavam sendo humilhados pelas circunstâncias. Eles estavam vivendo em profunda pobreza. Eles estavam passando por grande prova de tribulação. Todo mundo dava risada deles, todo mundo zombava deles. Mas eles sabiam, se a trombeta tocar, num abrir e piscar de olhos, o nosso corpo ficará glorificado. Se há corpo espiritual natural, há corpo espiritual. E o nosso corpo espiritual vai ocupar o lugar do corpo natural. E nós vamos subir com asas como águia. Nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Passo seguinte, o Senhor vai distribuir os galardões ali nas nuvens. Enquanto o mundo está desesperado, o Senhor estará reconhecendo cada um e dando a cada um o seu galardão. E aí ele vai dar uma palavra de comando. E nós vamos sair daquele lugar glorioso que já é glorioso por estarmos com Jesus. E nós vamos direto para o trono de Deus o Pai. E lá está o trono de Deus o Pai. O trono de Jesus vazio do lado, porque Jesus se levantou para vir nos buscar. 24 tronos em volta. Um mar como de vidro diante. Diante do trono, 7 tochas, sendo 7 Espíritos de Deus. 4 animais estranhos. Uma grande onda de louvor. E nós, galardoados, com as nossas coroas de ouro nas nossas cabeças, estaremos assentados nos tronos. Enquanto começa a preparação do dia do Senhor na terra. Um dia de trevas, que jamais se viu coisa igual. É nessa expectativa que nós estamos vivendo. Por isso que Jesus disse, eu vos deixo a paz. Nós temos que entender que a vida é cíclica. A tribulação é cíclica. Ela vem, ela vai. Há momento de luta, há momento de vitória. Há momento de 7 vacas boas e 7 espigas boas, mas há momento de 7 vacas magras e feias, e 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental. Mas, lá, assim como foi nos dias de José, José se preparou naqueles dias de prosperidade para os dias de dificuldade. Nós estamos passando o mundo que estamos passando, as preparações todas para dar um reset mundial, preparar a vinda do anticristo. Nós não sabemos o que vem por aí do ponto de vista da malignidade, mas nós sabemos o que vem por aí do ponto de vista da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Quanto mais o dia se aproxima, quanto mais avançamos no tempo, mais próximo se torna esse momento eminente. A volta de Jesus era para ter sido ontem, então pode ser hoje, amanhã, qualquer dia. Então nós temos que viver nesta expectativa. E aí o apóstolo Paulo fala aos filipenses: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está falando, a igreja de Filipe, que vivia em profunda pobreza, era capaz de encontrar alguma riqueza, o suficiente para mandar oferta a Jerusalém, o suficiente para sustentar o ministério do apóstolo Paulo. E eles faziam aquilo porque eles viam no apóstolo Paulo o mesmo exemplo de vida. Porque Paulo tinha momentos no seu ministério que ele vivia das ofertas das igrejas. Tinha outro momento que ele era fabricante de tenda, e com a fábrica de tenda, com o fabricar tenda, ele sustentava a si próprio e os irmãos obreiros que estavam junto com ele. Então Paulo, ele sabia viver em todas as condições. E ele dizia,
vocês aprenderam de mim. Filipenses 4, 11 a 14. Digo-vos isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos com a da minha tribulação. Paulo está vivendo aqui naquela equidistância. Eu sei ser honrado, mas se eu perder isso, eu sei ser humilhado. Ele não se apega nas coisas que estão vindo sobre a vida dele, porque elas vêm e vão, o mundo passa, mas ele está o tempo todo aguardando a volta do Senhor. E por isso ele sabe ter fartura, passar fome, ter experiência, ter abundância e escassez. Ele vive esse tipo de vida. E aí ele termina dizendo aos filipenses que viviam em profunda tribulação, profunda pobreza: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e paz seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. E é esta palavra que nós temos hoje. Tenha paz com Deus. Esteja preparado para subir a qualquer instante. A trombeta pode tocar. A luta que você está passando pode nem terminar e Jesus já ter vindo. E o Deus da paz guardará a tua mente e o teu coração e ainda suprirá todas as suas necessidades em glória em Cristo Jesus. Na próxima live, nós vamos responder a pergunta: como o crente fica convicto da provisão de Deus? Ele já está convicto da volta de Jesus. Como é que ele fica convicto que Deus é aquele que provê todas as suas necessidades? Foi muito bom estar com você até aqui. Que o Senhor assim seja louvado. Aguardo você amanhã, às 20 horas, no mesmo horário, se o Senhor assim nos permitir e ele não voltar, até amanhã, às 20 horas.